O silêncio que reinava no quarto 302 foi suavemente interrompido por uma batida discreta na porta. Bela Gil levantou-se para atender, sem imaginar quem poderia estar ali. Ao abrir, encontrou um homem simples com um sorriso tranquilo e um olhar sereno. Era o pastor James, missionário brasileiro residente em Miami, conhecido na comunidade local por suas visitas aos hospitais, sempre oferecendo palavras de conforto sem jamais impor sua fé. Com humildade, ele se apresentou. Vim apenas orar, se ela permitir. Não estou aqui para convencer, mas para cuidar da alma, assim como o médico cuida do corpo. Comovida pela gentileza, Bela o convidou a entrar. Preta, surpresa com a visita inesperada, fez um leve aceno de cabeça em sinal de boas-vindas. O pastor aproximou-se devagar, sem pressa. Sentou-se em uma cadeira ao lado da cama e falou com delicadeza. E soube da sua luta. A comunidade brasileira aqui em Miami tem orado por você todos os dias. São pessoas que talvez nem a conheçam pessoalmente, mas que a admiram e a levam no coração. Preta permaneceu em silêncio, observando aquele homem de fala mansa. James não falava de religião, nem de milagres imediatos. Ele falava de paz, de encontrar forças dentro de si. Às vezes, o corpo grita, mas o espírito está ali, quieto, esperando ser escutado, disse ele, olhando nos olhos dela. Havia algo diferente naquela conversa. Não era pregação. Era como um abraço invisível, uma presença que confortava. O missionário não pediu conversão, não falou sobre igreja nem citou dogmas. Apenas lançou perguntas que ecoavam dentro de Preta de forma inesperada. Você já teve um momento de silêncio profundo, só você e Deus? Já parou para escutar seu espírito, não com os ouvidos, mas com o coração? Perguntou ele suavemente. Preta desviou o olhar para a janela. Lá fora, o jardim seguia tranquilo, como se o tempo tivesse parado. A conversa seguiu por mais alguns minutos. James contou que ele mesmo já havia enfrentado um câncer agressivo anos antes, e que naquele tempo, descobriu um tipo de fé que ia além das palavras. Não era uma fé imposta, mas encontrada no meio da dor. Ao se despedir, ele deixou um pequeno livrinho ao lado da cama. Se quiser ler, leia. Se não quiser, tudo bem. Só saiba que você não está sozinha. Tem uma rede invisível de amor e oração que te envolve. Depois que ele saiu, o ambiente ficou diferente. Bela notou que a mãe estava pensativa. Não era comum ver Preta tão introspectiva. Ela olhava fixamente para o livrinho deixado na mesinha. Pela primeira vez desde que chegaram, algo parecia tocar não só o corpo, mas o coração da cantora. Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, Preta pegou o livrinho e folheou devagar. Não entendia tudo, mas algumas frases mexeram com ela. Uma em especial ficou ecoando. O espírito não adoece, apenas se cala quando não é ouvido. No dia seguinte, ela pediu que Bela chamasse novamente o missionário. E ninguém imaginava o que aconteceria naquela segunda visita. Enquanto aguardava o retorno do missionário, Preta passou a relembrar sua vida. Cada dor, cada vitória, cada enfrentamento pareciam ganhar outro significado naquele quarto de hospital. Em meio à doença e às reflexões provocadas pela visita inesperada, sua mente voltou no tempo. Ser filha de Gilberto Gil nunca foi sinônimo de caminho fácil. Pelo contrário, viver à sombra de um dos maiores ícones da música brasileira significava para Preta um constante desafio, provar que era mais do que a filha do Gil. Desde cedo, ela sentia a cobrança, esperavam dela um talento imenso, um comportamento exemplar, uma trajetória impecável. Mas Preta queria ser ela mesma. Queria cantar suas próprias canções, construir sua identidade sem deixar de honrar seu legado. E isso custou caro. Enfrentou críticas, comparações injustas e teve que aprender, na prática, a se defender de um mundo que muitas vezes fecha portas para quem ousa ser diferente. Como mulher negra e fora dos padrões estéticos impostos pela mídia, Preta foi alvo de muito preconceito. Comentários cruéis sobre seu corpo surgiam frequentemente nas redes sociais. Ela sempre teve que lutar o dobro para ocupar os espaços que muitas vezes lhe eram negados simplesmente por não se encaixar no molde esperado. Ainda assim, não recuou. Falava abertamente sobre representatividade, autoestima e liberdade. Em um dos momentos mais importantes da sua trajetória pessoal, assumiu publicamente a bissexualidade, enfrentando o julgamento de parte do público e da imprensa. Mas para ela, viver sua verdade era mais importante do que agradar. Ao longo dos anos, também viveu amores intensos e desilusões profundas. O casamento com Rodrigo Godoy parecia ser uma parceria sólida. Mas em 2022, a traição dele abalou completamente sua estrutura emocional. Foi um momento de dor, de vergonha, de mágoa, mas também de libertação. Preta decidiu se colocar em primeiro lugar.
No meio de tudo isso, a maternidade sempre foi seu porto seguro. Seu filho Francisco era seu maior orgulho. Durante os dias difíceis da doença, sua maior preocupação não era com a fama, com o trabalho ou com o futuro incerto da carreira, era com o bem-estar do filho. Será que ele aguentaria vê-la sofrer? Será que ela conseguiria protegê-lo, mesmo estando tão fragilizada? Essas perguntas não saíam da cabeça dela. E agora, com a imunoterapia em andamento, tudo parecia ainda mais urgente. Era como se cada minuto contasse. Por isso, aquela visita do missionário havia mexido tanto com ela. Não apenas pelas palavras, mas pelo que ele despertou, a lembrança de quem ela era por dentro, longe das câmeras, longe dos palcos. Quando Bella voltou do café, encontrou a mãe ainda com o livrinho nas mãos. Havia uma lágrima escorrendo no canto do olho, mas o rosto estava sereno. Mãe, você tá bem? Eu quero conversar com ele de novo, Bella. Hoje ainda. Se ele puder. Bella não hesitou. Ligou para o número deixado no bilhete. O pastor James atendeu com voz calma. Ela está pronta? Perguntou. Bella respondeu apenas, acho que sim. E o que aconteceu naquela segunda visita, ninguém poderia prever. No fim da tarde, o pastor James voltou ao hospital. Quando entrou no quarto 302, Preta já o aguardava sentada, com a cabeça levemente inclinada e os olhos marejados. Bella saiu discretamente, deixando os dois a sós. Havia uma atmosfera diferente naquele momento. Não era medo nem desespero. Era como se o coração dela estivesse finalmente aberto. James sentou-se ao lado da cama, como da primeira vez sem pressa. Olhou para ela com gentileza e disse: Fico feliz por ter me chamado de novo. Como você está? Preta respirou fundo antes de responder. Estou cansada fisicamente e emocionalmente. Às vezes parece que não tem mais sentido. Eu me pergunto o tempo todo, por quê? Por que comigo? Ele a escutava em silêncio, respeitando cada palavra. Muitas pessoas perguntam por que Preta, mas poucas se perguntam para quê. Você já se fez essa pergunta? Ela baixou o olhar, tocada pela pergunta. Havia anos que se sentia no controle de tudo, da carreira, da imagem pública, da vida pessoal. Mas ali naquela cama, com o corpo frágil e o futuro incerto, ela sentia um vazio profundo, como se nada do que conquistou trouxesse paz real. Eu corri tanto atrás da fama, da aceitação. Queria ser vista, reconhecida, amada. Mas agora, nada disso importa. Estou aqui, e me sinto tão pequena. James sorriu com ternura. A fama pode preencher os olhos do mundo, mas o que preenche o espírito é outra coisa. Às vezes, é no fundo do poço que a gente descobre o que há de mais verdadeiro em nós. Foi então que Preta não aguentou. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle. Ela chorou como há muito tempo não chorava. Não por medo da morte, mas por tudo que ficou guardado por anos. A dor de ser julgada, a pressão por ser perfeita, a solidão silenciosa por trás dos aplausos. James segurou sua mão com firmeza, mas sem invadir o espaço dela. Deus não te abandonou, Preta. Ele sempre esteve aí, esperando. Não para te punir, mas para te abraçar como uma filha que volta para casa depois de uma longa viagem. Ela o olhou nos olhos e perguntou com voz trêmula: Você acha que essa é minha última chance? Ele sorriu com delicadeza. Talvez seja a primeira de muitas. Não para viver mais tempo, mas para viver de forma mais leve, mais verdadeira. Para reencontrar a si mesma e a Deus. O silêncio que se seguiu não foi de desconforto. Foi de paz. Pela primeira vez, Preta sentiu algo diferente dentro de si. Não era cura física, mas uma semente de esperança. Antes de sair, James fez uma oração simples. Não pediu milagres grandiosos nem prometeu curas. Pediu apenas que Preta sentisse paz e clareza. E naquele instante, algo dentro dela começou a mudar. Quando Bella voltou ao quarto, encontrou a mãe com um sorriso sereno e olhos vermelhos, mas vivos. Mãe, tudo bem? Pela primeira vez, acho que sim. Mas o que viria depois disso, surpreenderia até mesmo o pastor. Assim que o pastor James deixou o quarto, o silêncio voltou a reinar. Mas desta vez, não era o silêncio da angústia, era o silêncio depois da tempestade. Preta Gil sentia o corpo leve, mas a alma inquieta. Algo dentro dela havia se rompido. E era como se finalmente as portas que estavam trancadas há tanto tempo tivessem se aberto. De repente, sem motivo aparente, ela começou a chorar. Mas não era um choro contido. Era um choro profundo, descontrolado, que vinha de lugares antigos, de dores que ela nunca teve tempo ou coragem de olhar de frente. Bella correu até a cama, preocupada. Mãe? O que foi? Quer que eu chame alguém? Preta apenas balançou a cabeça, ainda soluçando. Com esforço, conseguiu dizer: Deixa sair. Eu tô só deixando sair. E ela chorou.
Chorou pela traição que tentou engolir em silêncio. Chorou por ter precisado ser forte quando, na verdade, só queria desabar. Chorou por todas as vezes em que se sentiu invisível, mesmo sob os holofotes. Chorou pelo medo da morte que nunca admitiu ter. Pela dor de talvez não estar ali para ver o filho crescer. Bella se ajoelhou ao lado da cama, abraçando a mãe. Pela primeira vez em muito tempo, Preta permitiu-se não ser forte. Não ser artista. Não ser exemplo. Ser apenas humana. Aquela noite foi diferente de todas as outras. O quarto 302, antes marcado por exames, medicamentos e inquietações, parecia ter se transformado. O ambiente ganhou um clima de cura, não do corpo, mas da alma. Era como se aquele espaço, mesmo cheio de aparelhos, tivesse se tornado um abrigo para o coração cansado. Mais tarde, James retornou discretamente com o consentimento de Bella. Ele não falou muito. Apenas se sentou e começou uma oração calma. E dessa vez, Preta escutou cada palavra como se fossem sussurros do próprio coração. Deus, não pedimos cura hoje. Pedimos paz. Paz para aceitar o que vier, paz para perdoar o que passou, paz para descansar em ti. Que esse quarto seja um espaço de luz, mesmo nas noites mais escuras. Preta fechou os olhos e sentiu um arrepio leve. Aquela oração não prometia milagres, mas oferecia algo mais raro, acolhimento. E pela primeira vez ela sentiu que não precisava lutar contra tudo o tempo inteiro. Podia apenas existir, confiar, respirar. Horas depois, quando o hospital adormeceu, Preta continuava acordada em silêncio. Mas seu peito, antes apertado, agora parecia expandido. Havia ali uma pequena fresta. Um fio de esperança que nascia entre as rachaduras da dor. Ela olhou para Bella, que dormia no sofá do quarto, e depois voltou os olhos para o livrinho que ainda estava na mesinha. Pegou-o com carinho e abriu novamente. Ali encontrou uma frase sublinhada: mesmo na escuridão, o coração que crê já enxerga a luz. Ela sorriu discretamente. O caminho ainda era longo, o corpo ainda doía, mas agora, algo dentro dela começava a se levantar. E então, naquela madrugada silenciosa, Preta tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, o sol entrava tímido pela janela do quarto 302. Preta Gil acordou mais leve. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque algo dentro dela havia mudado. Ainda era difícil explicar. Era como se estivesse se reconciliando com partes esquecidas de si mesma. O pastor James retornou mais tarde, como prometido. Desta vez, Preta pediu que Bella ficasse. Ela queria que a filha participasse da conversa. Sentia que aquele momento ia além dela. Era sobre raízes, fé, identidade. Pastor, começou Preta com um tom sincero, preciso te falar uma coisa. Eu cresci acreditando em muitas coisas. Em Jesus, sim, mas também nos orixás. Especialmente em Iemanjá. Ela sempre foi presença viva na minha vida. Nunca vi isso como contradição. Só, como parte de mim. James ouviu com atenção, sem interromper. Meu pai me ensinou assim, continuou. Ele sempre foi aberto. Cantava para Deus e para os orixás com o mesmo respeito. Nunca forçou nada. Ele dizia que fé de verdade não cabe em caixinhas. O pastor sorriu com empatia. Que você acredita que isso te afastaria de Deus? Perguntou ele com doçura. Não, pelo contrário. Acho que é isso que me mantém viva. No fim de cada ano, eu vou pra praia, levo minhas flores, minhas velas. Converso com Iemanjá, mas também agradeço a Jesus. É o meu jeito de orar. James assentiu, compreendendo. Preta, eu vim aqui como alguém que carrega uma fé, disse ele, mas não para apagar a sua. Pelo contrário, a fé que transforma é aquela que nos aproxima da nossa essência, não que nos separa dos outros. E eu vejo luz em você. Bella se emocionou. Ela cresceu vendo a mãe preparar as oferendas com carinho, cantar orações diversas, conversar com diferentes líderes espirituais. A casa deles sempre teve espaço para a pluralidade da fé. Sabe o que mais me tocou na sua oração ontem? Disse Preta, emocionada, é que você não me pediu nada, só me ajudou a ficar em paz. E foi nessa paz que eu comecei a entender que não preciso escolher um só caminho. Talvez Deus more em todos eles. O pastor James sorriu novamente, agora com os olhos marejados. Deus é maior do que nossos rótulos. Se Iemanjá te conecta ao sagrado, e Jesus te consola, quem sou eu para limitar isso? O que importa é o que nasce dentro de você, amor, entrega, fé. Preta respirou fundo. Pela primeira vez, sentia que podia ser inteira, sem culpa, sem dividir a alma entre crenças. Ali naquele quarto hospitalar, onde a dor parecia ter feito morada, nascia algo novo, um reencontro com a espiritualidade verdadeira sem culpa, sem medo, sem dogmas. Naquela noite, sozinha, ela acendeu uma vela branca ao lado da cama.
Fez sua oração a Iemanjá, depois agradeceu a Jesus. E, antes de dormir, murmurou: se eu tiver mais um dia, que seja com fé. Mas algo no seu rosto mostrava que o dia seguinte traria algo inesperado. Os dias seguintes à conversa com o pastor James marcaram uma virada silenciosa, porém profunda. Quem entrava no quarto 302 notava algo diferente em Preta Gil. Não era a ausência da dor, porque ela ainda estava lá. Mas o olhar tinha mudado. Havia um brilho novo, uma serenidade difícil de explicar. Bela Gil foi a primeira a notar. Mãe, você parece mais calma. Diferente. Preta sorriu fraco, mas com sinceridade. Não é que a dor passou. É que agora eu sei que ela não me define. Essa mudança logo começou a se espalhar pelo ambiente. A equipe médica, antes acostumada com expressões de cansaço e tensão, passou a receber sorrisos, mesmo que discretos. Preta fazia questão de agradecer a cada enfermeira, chamando-as pelo nome, trocando olhares mais humanos e palavras de carinho. O amigo inseparável Gominho chegou para visitá-la num fim de tarde. Ao vê-la, não conteve a emoção. Preta, você tá brilhando. É sério, tem uma luz em você que não tinha antes. Ela riu com um brilho maroto no olhar. Então aproveita que tô iluminada e me traz um pastel, né? O bom humor voltou aos poucos, entre um exame e outro, entre a imunoterapia e os analgésicos. Mas o mais importante era o mantra que nasceu dentro dela. Toda vez que alguém perguntava como estava, Preta respondia com firmeza: estou aqui firme e forte. Não era apenas uma frase. Era um posicionamento diante da vida. Era como se, ao repetir aquilo, ela reforçasse a própria resistência, a fé e a escolha de viver cada momento com presença. Com o apoio de Bela e Gominho, Preta decidiu gravar um vídeo curto para suas redes sociais. Sentou-se na poltrona do quarto, com lenço na cabeça e a expressão tranquila. Olhou para a câmera e disse: eu sei que muitos estão preocupados. Então, vim aqui dizer, eu estou aqui firme e forte. A dor existe, mas a esperança também. E se você está passando por algo difícil, respira e lembra, um dia de cada vez. A luz volta. Acredite. Em poucos minutos, o vídeo foi postado. Era apenas um gesto de carinho aos seguidores. Mas ninguém imaginava o que aquele vídeo simples estava prestes a causar. Poucas horas após a publicação do vídeo, as redes sociais explodiram. Em menos de 24 horas, o vídeo de Preta Gil ultrapassou 10 milhões de visualizações. Comentários emocionados vinham de todos os cantos, artistas, fãs, desconhecidos. Muitos diziam que se sentiam inspirados, tocados, curados de alguma forma. O vídeo, com pouco mais de 1 minuto, virou um fenômeno. Pessoas começaram a compartilhar com a legenda, #ForçaPretaGil. A hashtag rapidamente entrou para os assuntos mais comentados no Brasil. No Twitter, virou tendência mundial. No Instagram, o alcance do perfil dela triplicou. A mídia entrou em ação. Sites de notícias passaram a noticiar o vídeo como um renascimento espiritual. Manchetes como Preta Gil se reconecta com Deus, ou Fé, Câncer e Milagre. O que está por trás da mudança de Preta? Tomaram conta dos portais. Muitos começaram a especular sobre uma possível conversão religiosa. Alguns diziam que ela tinha virado evangélica. Outros afirmavam que tinha abandonado os orixás. Havia até teorias sobre uma cura espiritual dentro do hospital. Mas Preta, com sabedoria, manteve o foco. Não negou nada, mas também não explicou tudo. Preferiu manter sua espiritualidade como algo íntimo, pessoal, sagrado. Respondeu em uma entrevista: minha fé é minha força, e ela vem de muitos lugares. O que importa não é o rótulo, mas a verdade que mora no coração. Enquanto os comentários aumentavam, algo bonito acontecia paralelamente. Pessoas em tratamento de câncer começaram a gravar vídeos dizendo: se a Preta tá firme e forte, eu também vou tentar. Médicos relataram que pacientes estavam mais animados. Grupos de oração se multiplicaram. A força de Preta tinha ultrapassado os limites do hospital. Ela havia se tornado símbolo de resistência, fé e luz em tempos difíceis. Mas enquanto o mundo se emocionava com suas palavras, algo ainda mais surpreendente estava acontecendo, dentro do próprio corpo dela. Na semana seguinte, o clima no hospital era de atenção. O Dr. Rodrigues, oncologista responsável pelo caso de Preta, havia solicitado um exame genético aprofundado do tumor. Queria entender por que, mesmo com tantos fatores contra, ela estava reagindo de forma tão inesperada. Os resultados chegaram numa manhã de sexta-feira. O médico mal conseguia conter a empolgação. Ele entrou no quarto com os papéis na mão, olhos brilhando. Preta, temos algo aqui, incrível. Ela e Bela se entreolharam. O médico explicou.
Encontramos uma mutação genética rara, que torna seu tumor mais sensível a um tipo específico de imunoterapia. Isso explica por que seu corpo reagiu tão bem. É algo que só aparece em menos de 2% dos casos. Era a primeira vez desde o diagnóstico que a palavra esperança clínica aparecia com firmeza. Além disso, os marcadores tumorais que indicam a atividade do câncer estavam em queda significativa. Os exames mostravam algo claro: o tratamento estava funcionando. O próprio Dr. Rodrigues, sempre cauteloso, deixou escapar um sorriso. Estamos vendo uma resposta excepcional ao tratamento experimental. Seu corpo está lutando, Preta, e está vencendo. Bela caiu no choro. Gominho, ao receber a notícia, ajoelhou-se e agradeceu em voz alta. Preta, emocionada, apenas repetiu seu mantra. Estou aqui, firme e forte. Mas no fundo, ela sabia, não era só o tratamento. Havia algo maior em ação. Uma convergência entre ciência e fé, entre remédio e oração, entre o que se vê e o que se sente. Pela primeira vez, Preta acreditou que o impossível podia estar acontecendo. Com os novos resultados em mãos, a equipe médica se reuniu com Preta e a família. O tom era sério, mas com otimismo real. Pela primeira vez, havia um plano de continuidade, e ele precisava ser seguido com disciplina e fé. Preta, o que está acontecendo com seu corpo é raro e precioso, explicou o Dr. Rodrigues. A resposta ao tratamento experimental foi tão positiva que a recomendação é clara: você deve permanecer em Miami por mais alguns meses. Era necessário manter a imunoterapia com acompanhamento contínuo, além de novos exames genéticos para ajustar as próximas etapas do protocolo. A ideia era personalizar cada fase do tratamento com base no comportamento específico do tumor dela. Era um desafio científico, mas também uma chance concreta de recuperação. Preta ouviu tudo com atenção. Quando o médico terminou, ela respirou fundo e disse com firmeza: se essa é a minha chance, então eu vou dar tudo de mim. Com a decisão tomada, começou a reorganização da vida. Gominho assumiu a frente da logística. De imediato, procurou um apartamento próximo ao hospital, confortável, mas simples. Preta queria um lugar tranquilo, com luz natural, onde pudesse descansar entre as sessões. Bela Gil cuidou da parte alimentar, montando um plano de refeições equilibrado. Ela passou a cozinhar quase todos os dias, levando marmitas saudáveis ao hospital. O ambiente familiar, mesmo fora de casa, foi sendo reconstruído aos poucos. Preta transformava, pouco a pouco, a estadia em Miami. Deixava de ser uma pausa dolorosa para se tornar uma fase ativa de luta e reconstrução. Cada dia era uma conquista. As dores continuavam, mas agora vinham acompanhadas de propósito. A equipe médica, tocada pelo engajamento dela, passou a tratá-la quase como uma aliada no processo. Médicos e enfermeiras se emocionavam ao ver sua determinação. Em muitos dias, ela saía do hospital com a cabeça erguida, repetindo o mantra que já havia virado marca registrada. Estou aqui firme e forte. No meio dessa rotina intensa surgiu também um novo projeto. Preta começou a escrever. Entre um exame e outro, rabiscava pensamentos num caderninho azul. Registrava reflexões, dores, memórias e descobertas. Era como um diário espiritual e emocional da mulher que ela estava se tornando. Quero voltar ao Brasil não só saudável, disse ela, mas renovada. Quero fazer disso uma ponte, não um fim. A ideia de regressar com um livro nas mãos, ou quem sabe com um documentário, começou a tomar forma. O que era apenas um tratamento, agora se tornava também uma missão. Enquanto isso, no Brasil, algo surpreendente ganhava força. A reação do público ao seu vídeo seguia crescendo. Correntes de oração, homenagens, vigílias. O nome dela ecoava de um canto ao outro do país. E sem que ela soubesse, o Brasil se mobilizava como nunca. O movimento começou pequeno, com alguns fãs postando frases de apoio. Mas em poucos dias, a hashtag Força Preta Gil se transformou em um verdadeiro grito nacional de união. O vídeo dela continuava sendo compartilhado, mas agora era só a ponta do iceberg. Grupos de oração passaram a se organizar de forma espontânea em diversas cidades. Em Salvador, sua terra natal, uma multidão se reuniu na praia do Rio Vermelho, levando flores e velas, em um gesto de fé. As oferendas a Iemanjá, misturadas às orações cristãs, formavam um cenário de rara beleza espiritual. Era o retrato da pluralidade que Preta carregava em si. Em São Paulo, centenas de pessoas se juntaram na Avenida Paulista com cartazes, velas e faixas escritas à mão. Muitos cantavam músicas de Gilberto Gil, como se fossem orações em forma de arte. A comoção atravessou classes sociais, religiões e idades. Crianças, jovens, idosos, artistas, anônimos,
Todos pareciam encontrar na luta de Preta Gil um reflexo de algo maior, a coragem de ser verdadeiro, a força de resistir e o poder da fé. Vários artistas entraram na mobilização. Nomes como Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Elza Soares, em vídeos antigos resgatados por fãs, e Daniela Mercury se pronunciaram. Algumas celebridades organizaram lives beneficentes, doando parte dos valores arrecadados para projetos ligados ao tratamento de câncer. Mas o momento mais simbólico veio quando Gilberto Gil apareceu ao vivo em uma transmissão especial. De voz firme mas emocionada, ele disse: "Minha filha me ensina todos os dias sobre coragem. E agora ela está ensinando o Brasil inteiro. Que a gente continue orando, cantando e acreditando com ela." A transmissão bateu recorde de audiência. Na mesma noite, milhares de pessoas acenderam velas nas janelas. O Brasil se transformava em um grande coral de amor, fé e resistência. Preta, mesmo distante, acompanhava tudo. Cada notícia, cada vídeo enviado, era uma dose de força que alimentava sua luta. Ela dizia: "Eu tô longe, mas sinto cada abraço, cada oração. Essa energia tá me segurando de pé." E assim, sua transformação pessoal ganhava contornos coletivos. Não era mais só sobre ela. Era sobre um país inteiro que reencontrava com ela a força de crer, lutar e amar. Mas ainda havia muito por vir. A jornada ainda não havia terminado.